Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. O Brasil já tem mais de um aparelho celular por habitante. Como ele lidar com os desejos e expectativas desse consumidor? Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre esse e outros assuntos, a gente recebe a Ana Paula Castelo Branco, que é diretora de Advertising e Brand Management da TIM desde janeiro de 2017. Tudo bem, Ana? Prazer falar contigo. Tudo bom, Renato? Prazer é todo meu. Para começar o papo, eu queria que você me contasse um pouco como foi a construção dessa campanha recente que a gente viu em parceria com a Vivo, com a Oi e com a Claro. Como que o mercado, os players do setor se uniram nesse momento de pandemia que a gente está atravessando? Tá. Bom, vamos lá. A gente está vivendo um momento único, né? Um momento jamais visto antes. E quando essa crise começou, todos nós do setor de telecom percebemos muito rapidamente a importância que a gente ia ter nesse momento de pandemia, né? Onde as pessoas iam ficar em casa. A gente já tinha uma relevância muito grande na vida das pessoas, mas durante a pandemia, essa relevância do nosso serviço fica ainda maior. Então, a primeira atitude que nós, como indústria, fizemos, a gente se uniu, né, para entender como é que a gente poderia prover o melhor serviço possível para os clientes, né? E nesse momento, acho que a barreira da competitividade, que é tão grande, né, entre as empresas de telecom, ficou menor do que, na verdade, a intenção que a gente tinha de prover um serviço excelente. E aí a gente já estava muito unido. Dentro dessa união, então, surgiu a ideia de a gente fazer uma campanha em conjunto, né, justamente para poder explicar para os consumidores, para os nossos clientes, que a gente estava junto nessa para poder justamente oferecer para eles o melhor serviço possível. Então, a gente fez um briefing em conjunto, né, para a agência, trabalhamos juntos, né, TIM, Vivo, Claro e Oi. Foi um trabalho bem interessante, foi um trabalho inédito, na verdade, dentro da nossa categoria e acho que dentro de várias categorias. Obviamente não foi um processo simples, né, nem fácil, porque a gente teve que aprovar roteiro, enfim, aprovar filme, final, etc., entre 4 empresas, né, entre vários níveis de aprovação. Mas o resultado foi muito satisfatório, a gente ficou feliz. Os consumidores, na verdade, ficaram muito surpreendidos positivamente com a campanha que a gente fez. Depois a gente avaliou o filme foi muito bem avaliado, a campanha como um todo foi bem avaliada. E acho que deu muito orgulho para a gente, primeiro porque a nossa relação entre empresas, né, ficou ainda mais forte. A gente já tinha uma relação, né, eu já tinha uma relação com as outras diretoras de comunicação das concorrentes boa, mas agora a gente, na verdade, tem uma relação ainda mais próxima. A gente se fala quase que diariamente pelo WhatsApp, por questões de outros assuntos, etc. Enfim, a gente também está patrocinando algumas lives junto. E depois a gente também tem muito orgulho porque a gente serviu como exemplo para outras categorias. Depois que a gente fez a nossa campanha, a gente viu, por exemplo, bancos também se unindo para poder fazer uma campanha em conjunto. Então, foi uma experiência muito enriquecedora. E você falou muito dessa união do setor, né? Também, essa união também serve para mostrar para os consumidores que vocês estão mais juntos, que estão querendo fazer o melhor. Lógico que agora todo mundo em casa, todo mundo mais tempo disponível para ficar na internet, falar no telefone. As expectativas, os anseios do consumidor também, eles mudaram muito, né? Com a pandemia, com a quarentena. Exatamente, mudaram muito e as pessoas precisam se conectar, né, com seus trabalhos, com seus familiares, com seus amigos. Então, o nosso dever nesse momento, a nossa responsabilidade nesse momento é oferecer essa melhor conexão possível para os nossos clientes. Então, isso é que a gente tem que assegurar, né? Acho que a gente tem plena certeza da nossa responsabilidade durante esse momento. A gente até parou para refletir sobre isso, né? Imagina o que seria desse momento na nossa vida se não houvesse, né, o serviço de telefonia, né, fixa e móvel. A gente estaria vivendo um momento totalmente diferente do que a gente está vivendo hoje. Então, a gente fica muito feliz em poder saber que através dos nossos serviços, através do nosso esforço, através dos nossos funcionários que estão trabalhando com toda a segurança, mas, enfim, estão na rua, estão trabalhando na rede, através de todo esse esforço, as pessoas podem se conectar e viver mais felizes durante esse momento tão delicado para todo mundo. E nesse momento também é importante falar para o consumidor que vocês estão lá para ajudar, né? Aquela coisa, estamos aqui, né? Você pode contar com a gente o tempo todo. Não dá para tirar tudo de mídia, não dá para tirar a campanha do ar, tem que
estar lá do lado do consumidor, né? Eu acho que nesse momento tão difícil como esse, em que as pessoas estão vivendo, um momento de tamanha insegurança, justamente acho que o dever das marcas, né, e o nosso papel nesse momento foi muito de dar a mão para o consumidor, né? E falar, olha, a gente está aqui junto com você nesse momento. Depois dessa campanha que a gente fez junto com as 4 operadoras, a gente fez um filme nosso institucional também, falando sobre o tempo, e falando, enfim, que tudo isso vai passar e que a gente está junto com as pessoas. E a gente fez questão de fazer com que esse filme tivesse um astral parecido com o da TIM, sabe? Fosse um filme uplifting, fosse um filme com alto astral. A gente está junto com elas e tudo isso vai passar e que a gente pode passar por esse momento da melhor forma possível. E como vocês estão passando por esse momento, né? Qual o impacto da pandemia no setor? Vocês já perceberam alguma mudança no perfil de consumo, de consumidor, ou ainda é muito cedo para a gente falar disso? Bom, a gente divulgou o nosso balanço há 2 semanas atrás, e lá a gente mostra que a gente teve um impacto na nossa categoria do pré-pago, né? Um impacto menor na nossa categoria do pós-pago, né? O nosso pré-pago a gente teve um impacto porque, claro, as pessoas estão passando por alguma dificuldade econômica, então a gente sente um pouco do impacto na recarga, mas o que a gente está fazendo nesse momento é facilitando a vida das pessoas. Então, esse impacto veio por 2 motivos. Um, porque as pessoas, economicamente, talvez estivessem segurando um pouco mais no início, mas agora a gente já viu uma retomada dessa recarga. E segundo, porque as pessoas tiveram menos acesso a lugares para poderem fazer a recarga, né? Você não tem mais todos os estabelecimentos abertos para poder sair na rua e fazer sua recarga. Então, o que a gente fez nesse momento foi dar para os nossos consumidores ferramentas digitais, explicar para eles como é que eles poderiam, por exemplo, usar o aplicativo Meu TIM para que eles pudessem fazer a recarga, explicar para eles todas as funcionalidades que a gente tem no nosso aplicativo. Então, logo que a pandemia começou, essa foi uma das nossas maiores preocupações, né? Como é que a gente continua provendo o nosso serviço para os clientes? Como é que, já que eles não podem ir à rua, né? Como é que a gente pode levar o nosso serviço para eles da melhor forma possível? Então, dentro desse cenário, a gente viu inicialmente uma queda maior no pré-pago, mas a gente agora já vê essa recuperação. Dentro desse relatório também, vocês viram que a banda larga já cresceu também nesse primeiro trimestre, né? Esse novo normal significa mais gente em casa e também, talvez, mais gente em casa depois que tudo isso passar, né? Isso pode ser um novo foco da empresa? O cliente de banda larga também? É claro que dentro desse novo normal, as pessoas sim estão ficando mais em casa e vão com certeza ficar mais em casa, né? A gente fala, a questão do home office, que antes no Brasil ainda não era tão adotado assim, né? As pessoas ainda tinham um pouco de preconceito, digamos assim, em relação ao home office. Será que funciona? Será que não funciona? Acho que agora é muito provado, né? A gente teve que rapidamente avançar e todos tivemos que trabalhar em home office de um dia para a noite e a gente pôde provar que realmente o home office funciona. Então, a tendência, sim, é que a nossa banda larga cresça ainda mais dentro desse novo contexto, já que o nosso serviço de banda larga é realmente muito bom. Então, os nossos esforços que a gente já vinha fazendo, já vinham dando resultado, e agora mais ainda, acho que a gente vai ver um crescimento aí muito bom da nossa banda larga, que se chama TIM Live. Os líderes, eles estão divididos, né, entre gerenciar essa crise toda e também imaginar o futuro. Como vocês estão trabalhando aí na TIM? A gente está exatamente assim, a gente está gerenciando o momento, né? Tentando entender o que está acontecendo no momento, gerenciando os resultados atuais e trabalhando para esse momento, como eu te falei. A gente está observando, caiu a recarga, o que pode estar acontecendo? Os consumidores não estão mais podendo sair, então, de repente, vamos levar mais a digitalização para eles. Então, vamos correr com a digitalização. Vamos, então, levar mais ferramentas para que as pessoas possam fazer recarga em casa. Estão gerenciando a crise do momento, mas, ao mesmo tempo, pensando no futuro, né? Tentando entender quando é que a gente vai voltar. Vai ser meados de maio? Não. Vamos para junho? Sim. Qual vai ser o nosso discurso quando a gente voltar, né? Como é que a gente faz para mostrar para o consumidor que a gente vai estar ao lado dele durante essa volta? Como é que vai ser o mood das pessoas, né? Como é que vai ser o astral das pessoas quando elas voltarem? Como é que a gente vai passar a oferecer, por exemplo, as nossas ofertas, né? A gente vai continuar com um discurso muito varejo ou será que a gente tem que mudar um pouco o nosso discurso, né? A gente vai fazer mais institucionais ou não? Então, a gente está, exatamente como você colocou, gerenciando essa crise, né? Essas mudanças atuais e atuando dentro dessas mudanças atuais e, ao mesmo tempo, já pensando nesse futuro que a gente também não sabe quando é que a gente vai voltar, né? A nossa vida normal e pensando como que a gente vai voltar quando essa vida voltar.
Você falou de campanhas institucionais, eu acho que um dos grandes assets da marca é a música, né? Vocês sempre priorizaram muito a música. Qual foi o grande aprendizado nos últimos anos e o que fica desse aprendizado para esse mundo pós-pandêmico, de repente, que a gente vai encarar pela frente? A TIM sempre teve música, né, no seu DNA, a TIM trabalha com música há muito tempo. A gente incluiu a música nas nossas campanhas, né, e com muito sucesso. Então, em 2017, quando a gente lançou Tim Black, a gente trouxe o Bailarino com uma música super diferenciada e a campanha foi um sucesso muito grande. A gente trouxe também Simone e Simaria para o pré-pago, para trabalharem com a gente cantando, e também foi muito sucesso. Então, o que a gente percebeu, o que a gente aprendeu naquele momento, é que as pessoas estão ávidas pelo entretenimento, né? O Brasil é um país que passa por momentos econômicos delicados já há muito tempo, né? Então, quando você traz um olhar, uma comunicação agradável, uma comunicação em que as pessoas podem não só ser informadas, mas também se divertir, a gente entende que isso é muito bem visto, entendeu? Isso é muito bem quisto. Então, todos os resultados das nossas campanhas, quando a gente usa música, até porque a música tem a ver com a TIM, porque a TIM tem o DNA de ser uma marca, como eu te falei, né, com astral bacana, leve. Então, isso cai muito bem. Então, o que a gente aprendeu com a música é que a música ajuda a aliviar, muitas vezes, né, os momentos tensos que o brasileiro vive. E agora, quando a gente fez a campanha institucional de novo, a gente trouxe uma música leve, uma música que fala sobre o tempo, é uma música do Pato Fu, e saiu muito bem, porque a gente não queria fazer um filme baixo astral, a gente não queria fazer um filme pesado, a gente queria fazer uma coisa que trouxesse um pouco mais de alegria para as pessoas. Tá? Então, acho que o nosso grande aprendizado é que a música nos aproxima dos nossos consumidores e a música para os nossos consumidores leva um momento de alegria, um momento de paz, dá uma acalmada, assim, sabe, quando você está muito ansioso. A comunicação fala muito em propósito, né? Qual que é o propósito da TIM? Bom, o nosso propósito que a gente fala é evoluirmos com coragem e agilidade para que a tecnologia seja sinônimo de liberdade para você. O que a gente quer dizer com isso? A gente sabe que como empresa de telecom, a gente tem que arriscar, né? A gente vai acertar, a gente vai errar poucas vezes, mas a gente tem que ser ágil, a gente tem que ser forte, a gente tem que ser rápido, né? E a tecnologia pode realmente significar liberdade para as pessoas. O que isso significa? Quando a gente está num momento como esse em que a gente está agora, né? Está todo mundo em casa, ninguém consegue sair de casa, a tecnologia é justamente a sua liberdade. A tecnologia me traz essa liberdade de estar aqui conversando com você agora. A tecnologia me traz a liberdade de poder falar com a minha mãe no Dia das Mães. A tecnologia me traz a liberdade de falar com as minhas amigas, por exemplo, ou com outros colegas de trabalho. Então, a tecnologia é sinônimo de liberdade, para você poder fazer uma recarga sem sair de casa, para você poder pagar uma conta sem sair de casa, para você acessar, por exemplo, a sua conta no banco, para você poder, por exemplo, usar um aplicativo de carro. Tudo isso acontece através da tecnologia. Então, a nossa missão e o nosso propósito vão muito em cima da gente estar sempre trabalhando em cima da tecnologia para poder evoluir o mais rápido possível, para poder levar cada vez mais liberdade para os nossos consumidores. Aproveitando isso, a maioria das marcas, hoje elas dizem que elas são voltadas para o cliente. É meio óbvio isso, né? A marca tem que ser voltada para o cliente. Mas isso, nas operadoras, ela ainda é uma verdade ainda maior, né? Porque você tem que realmente entregar o que você promete para o cliente. Não pode... Hoje, praticamente, é mandatório todo mundo ter um aparelho celular ou ter internet em casa, não tem jeito, né? Com isso tudo, a verdade ela se tornou mais importante na publicidade? Eu acho que a verdade sempre foi importante na publicidade, né? E eu acho que, é claro, agora cada vez mais. As pessoas estão muito conscientes, né? As pessoas não estão mais aceitando um discurso que não seja realmente embasado por fatos e por ações, né? Então... a gente não pode vender um sonho, né? A gente realmente tem que vender coisas concretas que depois a gente consiga entregar. Então, eu acho que sim, que a verdade é cada vez mais forte dentro da comunicação. Eu acho que sempre foi, mas agora cada vez mais, né? As pessoas estão em busca de marcas com propósito, as pessoas estão em busca de marcas que tenham a ver com o seu estilo de vida, né? As novas gerações que estão vindo são gerações muito mais preocupadas com propósito, muito mais preocupadas com o mundo em si, né, em como esse mundo vai ficar, do que as gerações anteriores. Então, acho que as marcas cada vez mais têm que se esforçar assim, para serem muito verdadeiras. Mídia e Marketing volta já.
Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Você foi diretora de marketing da Coca-Cola, você trabalhou muito tempo na Coca-Cola, depois passou por uma agência e foi trabalhar na TIM. Qual que é a grande diferença entre essas duas empresas que são gigantes, né, cada uma do seu mercado? Querendo ou não, a operadora é um desejo de todo mundo, né? Todo mundo tem que ter um aparelho celular hoje, todo mundo tem que falar, né, pelo telefone ou na internet, o aparelho tem que funcionar o tempo todo, senão a pessoa vai lá e troca de operadora como se estivesse trocando de roupa, quase, né? Qual que é essa grande diferença de você fazer a comunicação de um produto que a pessoa tem que ter desejo de comprar e a comunicação de um produto que a pessoa tem que ter em casa, não tem jeito? A diferença é muito grande, né? Eu trabalhei 20 anos na Coca-Cola, tenho um enorme orgulho disso. Comecei minha carreira na Coca-Cola como estagiária e fiquei lá durante 20 anos, uma empresa que eu trago até hoje no meu coração. Eu acho que fazer marketing para a Coca-Cola e marketing para a TIM são coisas bem diferentes realmente. Alguns pontos em comum, mas alguns pontos muito diferentes. Quando a gente fala em refrigerante, né, o refrigerante, como você bem colocou, não é um produto essencial à sua vida a cada minuto, né? O refrigerante é um produto supérfluo, digamos assim. Então, você tem que explicar para as pessoas o que é especial naquele momento onde você vai beber uma Coca-Cola gelada com gelo, né? Por que aquele momento é tão especial, né? Por que você deve entrar no supermercado, né? Escolher uma Coca-Cola e não escolher um suco ou uma água para você levar para a tua casa, porque você vai ter momentos especiais com a sua família. E a Coca-Cola sempre esteve presente nos momentos mais especiais, né? Por que o Natal é muito especial quando você está junto com Coca-Cola? Porque é um produto que torna as ocasiões mais especiais. Então, é um produto, digamos assim, mais de ocasiões. Você vai trabalhar a Coca-Cola um pouco mais nas principais ocasiões que estão na vida dos consumidores. Então, ocasião de final de semana, uma ocasião festiva, etc. Quando você vai para a categoria de telecom, é totalmente diferente. De novo, você falou, né? É um aparelho que está aqui na minha mão 24 horas por dia. A primeira coisa que a gente faz hoje de manhã, quando a gente acorda, é olhar o nosso celular, né? Então, é uma comunicação que tem uma mistura de serviço com uma mistura de objeto de desejo. Então, ao mesmo tempo, você tem que explicar para as pessoas que o que a gente está dando para elas em termos de serviço, né? O que a gente está oferecendo. E, ao mesmo tempo, você tem que mostrar por que a sua oferta é diferente da concorrência, por que a tua oferta é melhor que a da concorrência. E você tem que fazer tudo isso com um propósito e você tem que fazer tudo isso constantemente o tempo inteiro. Então, acho que a comunicação de telecom ela é mais dinâmica, digamos assim, né? Se você pega o que a Coca-Cola vai comunicar, por exemplo, durante o ano inteiro, provavelmente você vai ter a mesma linha de comunicação em termos de discurso de marca, né? Aquilo não vai mudar muito. Se você pega o que uma marca de telecom vai falar, aquilo depende muito de como a concorrência está agindo, depende muito de como o mercado está naquele momento. É um discurso que pode mudar de acordo com o que está acontecendo, tá? Então, eu acho que essa é a grande diferença, né? Uma marca quase que de varejo, né? Telecom é quase um varejo. Você está ali todo dia olhando e mudando a sua comunicação e se adequando àquele momento. Então, ora eu vou falar sobre serviços digitais, ora eu vou falar sobre uma oferta do pré-pago, em outro momento eu vou falar sobre uma oferta do pós-pago, sobre Team Live, eu vou responder aos meus clientes nas redes sociais, enfim, eu vou oferecer para ele algum tipo de serviço, de show, de música, alguma coisa. E quando você vai falar de Coca-Cola, você fala muito mais de um marketing mais lúdico, digamos assim. Tá? De um marketing mais lúdico, de um produto que não é essencial para o seu dia a dia. As operadoras, elas também oferecem, em sua maioria, a conexão ilimitada a redes sociais, né? Isso, e a gente sabe que as redes sociais têm influenciado a saúde mental das pessoas, né? Até, em alguns casos, as operadoras até pedem para as pessoas não tornar o celular o tempo inteiro uma extensão do corpo. Como que vocês trabalham internamente isso na comunicação da empresa, né? Como que é ter que vender o produto, mas saber que aquilo pode, de repente, até fazer mal para as pessoas, se elas usarem em demasia? Olha, na TIM, na verdade, a gente vê muito mais benefícios
do que malefício na questão do nosso serviço, tá? Então, a gente realmente vê o nosso serviço e os aparelhos celulares como uma coisa boa na vida das pessoas, não como uma coisa ruim. É claro que tudo em excesso, né, não é bom. Então, mas a gente entende que o nosso serviço tem muito mais benefícios do que malefícios. E hoje em dia, como eu te falei, a gente conecta as pessoas, a gente conecta as famílias. A minha filha hoje está conectada à escola, né, através dos nossos serviços. Você pode assistir alguma coisa sobre a sua religião, porque você tem um telefone celular na mão, você pode assistir vídeos engraçados, se divertir, jogar games. Então, tem um lado muito mais positivo do que um lado negativo. Agora, durante a pandemia, acho que a gente está vendo isso ainda mais, né? Nós, na TIM, por exemplo, um dos esforços que a gente fez agora com o TIM Live foi oferecer mais entretenimento para as pessoas dentro dos nossos pacotes. Oferecer entretenimento para as crianças, o Play Games, entre outros. Então, a gente, na verdade, acredita que esse aparelhinho aqui na mão das pessoas, o nosso serviço, ele traz muitas coisas boas. É claro que, como eu falei, tudo em excesso não é legal, mas a gente acredita que tem muito mais coisas positivas do que coisas negativas dentro dessa relação. Você é presidente da ABA no Rio, né? Do capítulo da ABA no Rio, que é a Associação Brasileira dos Anunciantes. Como é servir de termômetro nesse momento e durante o ano, né? Para, de repente, servir de espelho para os outros anunciantes do Rio? Bom, em primeiro lugar, é uma honra enorme para mim ser presidente da ABA no capítulo Rio. Eu acho que, como ser espelho, né, para os clientes aqui no Rio de Janeiro, a gente tenta... Vou falar um pouco, por exemplo, desse momento agora da pandemia, que eu acho que é um momento onde a gente sentiu muito essa responsabilidade, né, do que fazer como cliente aqui no Rio, né? Então, logo que começou a pandemia, uma das discussões que a gente teve, claramente, foi sobre orçamento, né? Orçamento de mídia, né? O que a gente faria, como é que a gente faria, já que a gente estaria, claro, a gente saberia que teria um impacto na nossa receita. Então, tem uma consciência muito grande em relação à minha responsabilidade, em relação às mídias que a gente compra, em relação a toda a cadeia de comunicação, né? Então, quando você fala um pouco de como é que é ser quase que um representante, né, dos clientes aqui no Rio, ou ser uma pessoa para a qual as pessoas olham, eu olho muito nesse sentido da responsabilidade em cada ação que eu faço. Então, por exemplo, veio a pandemia agora, no mês de abril, a gente falou, a gente vai cortar o orçamento? Não vamos cortar, porque a gente sabe que muitos fornecedores, por exemplo, dependem da gente. Então, durante o mês de abril, por exemplo, a gente conseguiu manter todos os nossos compromissos que a gente tinha. Tá? Durante o mês de maio e junho agora, a gente está avaliando de novo. Se a gente não conseguir manter todos os nossos compromissos, a gente vai cortar o mínimo possível, porque a gente sabe que, né, se eu corto um orçamento numa mídia, isso vai ter impacto numa cadeia de pessoas, né? Enfim, depois no final pode gerar mais desemprego, etc. Então, isso é uma coisa que a gente tenta evitar dentro do possível. Nem sempre é possível, tá? Então, acho que é um pouco por aí, assim, um pouco entendendo a minha responsabilidade como diretora de comunicação, entendendo a minha responsabilidade como diretora de comunicação de uma empresa tão grande quanto a TIM, que através do meu trabalho, através do trabalho do meu time, a gente é responsável por tantas pessoas, né, indiretamente. E quando tudo voltar ao normal, como as pessoas dizem, né, ou ao novo normal, a gente vê alguns mercados, como o da China, que as pessoas voltaram a fazer compras, inclusive do mercado de luxo, o emplacamento de carros cresceu. O mercado de vocês talvez não sofra tantas modificações, ou você acha que as pessoas vão querer trocar de operadora depois que as pessoas voltarem para a rua? Eu li sobre duas correntes de pensamento diferentes, até com a experiência da SARS lá atrás, na China, né? Uma corrente de pensamento que fala que quando as pessoas saem, as pessoas realmente saem ávidas, né? Por comprar, por se dar um presente, porque ficaram tanto tempo dentro de casa, etc. E uma outra corrente que fala que não, que as pessoas saem com um pouco mais de medo, né? Enfim, de medo da questão financeira, do que vai acontecer no futuro, etc. Como no Brasil, além da questão da Covid, a gente ainda tem um cenário econômico difícil, né? A gente já vinha de um cenário econômico difícil, a gente está vivendo um cenário econômico difícil, sabemos que vai continuar difícil mais para frente, pela questão do desemprego, todas as consequências que a Covid vai trazer ao Brasil. Eu acho que as pessoas não vão sair desesperadas para fazerem compras, acho que as pessoas vão estar muito conscientes nessas compras que vão fazer. Mas, ao mesmo tempo, acredito que, sim, se a gente tiver boas ofertas, se a gente tiver o melhor preço de um aparelho celular,
Se a gente tiver ofertas que se adequam ao bolso das pessoas naquele momento, as pessoas sim vão fazer uma mudança. Mas é claro que a gente tem que ter ofertas boas, porque acho que as pessoas vão estar muito conscientes. As pessoas vão estar tomando decisões muito mais conscientes do que talvez por impulso. É o que eu imagino que vai acontecer no Brasil. Vai ser mais com a cabeça e menos com o coração. Eu acho, tá? Mas por enquanto também é futurologia, né? Porque a gente não sabe. Falando em cabeça e em coração, eu queria que você citasse 2 campanhas. Uma que você tem muito orgulho de ter participado, né? Que você tem muito orgulho de ter criado, de ter assinado, de ter aprovado e direcionado a campanha da melhor forma, e uma outra de outra marca que você fala assim, nossa, eu queria muito ter tido essa ideia, não precisa ser de operadora, pode ser de outros setores, assim, nossa, isso me toca. Eu queria que você citasse essas 2. Tá. Bom, de marca, campanha minha, eu tenho muito orgulho, tem várias, mas a mais recente, a gente tem a campanha de Team Black, que a gente começou em 2017, né? Team Black em 2017 foi um reposicionamento da TIM no pós-pago, e foi quando a gente trouxe uma nova linguagem para a telecomunicação no Brasil. Então foi quando a gente trouxe o bailarino, que é um alemão chamado Sven, dançando uma música muito diferenciada, que é de um cara chamado Parop Stellar. Então foi uma ousadia, né, dentro desse mundo de telecom, onde as pessoas só falavam de oferta. A gente, para poder falar do nosso novo posicionamento como marca, que era o Team Black, o nome do produto, a gente trazia um bailarino e uma música tão diferenciada para poder justamente falar com o público de classe mais alta. Uma linguagem muito diferente do que todo mundo vinha fazendo, e deu muito certo, né? A campanha foi um grande sucesso, muito celebrado, os resultados internos foram muito bons. E essa campanha, essa linguagem, a gente continua usando até hoje. A gente lançou o Team Black Família no passado também com essa campanha, também com resultados excelentes. Então, o Team Black, assim, dentro da minha carreira, acho que foi um marco, e um marco do qual eu tenho muito orgulho. Quando a gente fala de outras marcas, tem muitas campanhas que eu gostaria de ter feito, né? Que eu admiro muito, muitos amigos meus, colegas profissionais maravilhosos, brasileiros, tem muitos, mas a marca que me vem agora à cabeça não é um comercial brasileiro, a marca que vem à minha cabeça agora é Nike, que é uma marca que eu tenho extrema admiração. E tem um filme deles que é bem antigo, que se chama Crazy, que é um filme sobre mulheres, né? Então fala um pouco sobre as mulheres e sobre o quanto as mulheres já foram julgadas como malucas, né? Quando elas tentavam fazer coisas que antes, na verdade, não eram coisas relativas ao mundo das mulheres, né? Como correr uma maratona, que antigamente, na verdade, as mulheres não corriam, quando as mulheres se irritam, que elas são chamadas de malucas, quando as mulheres impõem a sua vontade, a sua razão. Então, é um filme muito bonito, que mexe muito comigo como mulher no mercado de trabalho, porque é uma causa que eu acompanho, uma causa pela qual eu luto, essa questão, né, do empoderamento feminino, essa questão da equidade de gênero. Então, esse filme da Nike é um filme que mexe muito comigo e que eu gosto muito. Valeu, gente. Semana que vem tem mais. Obrigada a você, Renata. Tchau, muito obrigada. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Mid Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.